Ok, temos aqui uma questão linda, bonita, olha, com gráfico. Interpretação de gráfico é o forte, tá certo? É na fotografia. Na realidade, o gráfico é a fotografia da questão. Veja que essa questão diz assim, questão de número 18. O gráfico abaixo representa o custo de produção em reais. Lembre, ele está dizendo que é o custo de produção, certo? Em reais, de certo tipo de tecido, em função da quantidade produzida, em metros. Pronto. Então, você tem essa figura. Na horizontal é a quantidade, que no caso aqui é 10. Na vertical é o custo. Custo, tá certo? Então, vamos interpretar mais ou menos aqui o gráfico. Está dizendo que quando você produz 0, você já tem um custo, certo? De R$ 3.600. Quando você produz 10, você tem um custo de 3.620. Aí veja a questão. Aí ele diz, dando continuidade, se cada metro de tecido for vendido a R$ 5,10, o lucro na venda de 10.000 metros em reais será. Ora, nós temos uma história chamada de apurado. Apurado. Ora, então, o apurado, na realidade, no caso aqui, é 5,10, que é o valor unitário, vezes 10.000 metros. Pronto. Esse apurado dá 51.000 reais. Pronto. Esse é o nosso chamado apurado. Pronto. Tudo bem. Mas esse apurado tem o custo e tem o lucro. Então, voltando para o gráfico, o meu problema no gráfico é saber, olha aqui, na interpretação, é saber qual foi o custo de 10.000 metros. Qual foi o custo? Porque se eu tiver, o apurado é 51.000, vou descobrir qual é o custo e faço a diferença, aí é o que nós chamamos de lucro. Pronto. Nós chamamos de lucro. Então, eu preciso saber, tá certo? Quanto foi o custo das 10.000 unidades. Então, nós temos aqui, o que nós chamamos aqui, nesse gráfico, é uma ideia de proporção, tá certo? Então, nós vamos verificar isso aqui, ó. Então, nós temos, ó, vamos fazer aqui isso aqui, ó, uns triângulozinhos. Vamos fazer uns triângulozinhos e vamos fazer a proporçãozinha. Ó, esse pedaço aqui de 0 a 10, então esse pedaço aqui é 10. De 10 a 10.000, então nós temos 900, então nós temos 9.990. Esse pedaço aqui, ó, esse segmento é 3.632 menos 3.000, porque isso aqui, ó, isso aqui é 3.600, esse aqui é 3.632. Então, na realidade, esse pedacinho aqui é 32. Então, vamos ver aqui com mais cuidado. Então, nós temos isso aqui é igual a 32. Então, esse pedacinho aqui é R$32. 3.600 foi para 3.632, 32. Então, esse pedacinho aqui, na realidade, eu vou chamar ele de K. Pronto. Se eu encontrar K, eu tenho que somar com 3.632. Então, é bem simples, ó. Base está para a altura, base está para a altura, ó, do triângulo, ó. 10 está para 32, 9.990 está para cá. Então, fica aqui, uma proporçãozinha. 10 está para 32, ó, 10 está para 32, assim como 9.990 está para cá. Então, lembre, K é só esse segmento aqui, ó. K é esse segmentozinho aqui, tá certo? Lembre, pode ser feito por regra de 3? Pode. Então, eu vou mostrar aqui só de uma maneirazinha de proporção.
Então, o que é que nós temos aqui nessas continhas? Então, nós temos, se nós multiplicarmos, simplificarmos um pouquinho para ganhar tempo, então nós tiramos aqui, então o nosso K vai ser igual a 32 vezes 992. 32, tá certo? Vezes, certo? 999, então nós temos 31.900, esse K na realidade é 31.968. 31.968. Agora, o que que eu tenho que, o custo? Lembre que esse valor aqui é 3.600, ó, esse valorzinho aqui é 3.632, 3.632. Então, eu tenho que somar, tá certo? Aqui, com 31 mil. Então, 3.300, ou que coisa para acompanhar esse 3. Então, 3.632, para saber o custo total. Então, aqui eu tenho 10, certo? Aqui eu tenho 9, 10, tá certo? 9, 6, 15, 16, vai 1. 3 e 1, 4. 5, tá certo? 3. Então, na realidade, o custo total é 35.600. Preste bem atenção. O custo total, então, preste atenção. O custo é 3.000. Olha aqui, o custo, na realidade, é, vamos lá, o custo total é 35.600. Esse é o custo, 35.600. Ora, eu apurei 51 mil, mas o custo eu gastei 35.600. Ora, fazendo a diferença, isso é o que nós chamamos de quem? De lucro. Vamos ter 0, 0, temos 4, certo? 6 para 10, 4, 1. 6 para 11, 5, 4. Então, nós temos exatamente, tá certo? Então, nós temos 15.400. Veja comigo aqui. Então, olha, questão bem simples, tá certo? Aquela regrazinha, aquela figura pode ser feita por proporção, pode ser feita por regra de 3. Temos várias maneiras de fazer. Então, o item correto é o item A, de alegria, tá certo? De aprendizagem. Lembre disso, pronto. Essa foi a questão de número, tá certo? Então, a questão de número 18. Nós temos aqui a questão de número 19. Essas questões têm da SES Grandes Rio, questões de leitura, de interpretação. Nós precisamos ter muito atenção. O segredo dessas questões é a coletânea dos dados. Vamos lá? Então, veja aqui. O Banco do Brasil está oferecendo boletos eletrônicos aos clientes. O BB calcula que a redução de 1/3, olha aqui, redução de 1/3 dos boletos expressos poupará, olha aqui a história, 14 mil árvores, 26 milhões de litros de água e 1,3 kWh por ano. Tá certo? Preste bem atenção. Calcula a redução de 1/3 dos boletos impressos. 1/3 só. Se a redução dos boletos impressos anualmente for, anualmente for meio, quantos quantas milhares de árvores seriam poupadas? Então, preste bem atenção, olhe para a questão, pegue seus dados e acompanhe. O que é que nós temos aqui? Então, imagine que aqui você tem um total, a questãozinha de fração. Olha, o total você tem, porque ele disse que
Olha, ele diz o seguinte, se a redução do boleto expresso anualmente for meio, ele diz, o Banco do Brasil está oferecendo boleto eletrônico, calcula que a redução de 1/3, se eu reduzir 1/3, só 1/3, lembre, se eu reduzir 1/3, eu vou ter o quê? Eu vou ter 14 mil árvores, 14 mil árvores, 26 milhões, ali era 26 milhões de litros d'água, certo? 26 milhões de litros d'água e 1,3 kWh, tá certo? Consumo de energia, de economia. Ora, se 1/3, ele está querendo saber a quantidade de árvores. Então, se 1/3 é 14, então é como se eu tivesse, uma questão bem simples. Se eu tivesse 1/3 é 14 mil, então isso aqui é 14 mil, isso aqui é 14 mil, isso aqui é 14 mil. Então, eu ia economizar ao todo 3 vezes 14. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 1, 3, 4. Então, na realidade, ao todo, eu vou economizar 42 mil árvores. E aí ele pergunta na questão, e se a redução do boleto impresso anualmente fosse meio, se eu reduzir a metade, quantas árvores eu vou economizar? Então é a metade de 42. Pronto, se eu economizar a metade, então são 42. Então se eu economizar a metade, eu economizo 21 mil árvores. Então vamos voltar à questão e nós temos nada mais, nada menos do que o item C de casa. Pronto. Bem simples a questão e facílima de resolver. Ok? Então, 21 mil árvores. Veja comigo a questão de número 20. Olha, lembrem, eu tenho batido numa tecla que a construção do conhecimento, como se resolve a questão, é uma coisa quase individual. Se você está agora pegando a matemática base, tentando aprender, esse é um método simples, sem confusão, sem muita dificuldade. Sempre eu digo, professor, eu tenho uma maneira mais fácil de fazer. Exercite. Toda questão, procure uma maneira mais fácil. Porque aí você chega a um momento que na hora que você lê a questão já tem a saída. Aquela porta de saída onde você vai passar à frente de todos. Questão de número 20. Diz assim. A CITEP produzirá filamentos de poliéster de 3 tipos diferentes. Contínuos, texturizados e lisos. A previsão é que a produção anual de filamentos de poliéster, certo, seja 185 mil toneladas. 185 mil toneladas. Desse total de 185 mil toneladas, 86 mil toneladas serão de filamentos contínuos. E a quantidade de filamentos texturizados corresponderá ao quádruplo da quantidade de filamentos lisos, mais 29 mil. Quantos milhares de filamentos lisos serão produzidos anualmente? Pronto! Então vamos acompanhando o material aí. Eu tenho 3 grupos. Eu tenho o liso. Eu tenho um outro grupo, tá certo? Tem um outro grupo que é texturizados e tenho um outro grupo, tá certo? Eu tenho poliéster 3 tipos diferentes. Então, eu tenho, deixa eu ver aqui, só isso aqui é contínuo para facilitar um pouco na sequência. Então, isso aqui é contínuos, texturizados, certo? E liso.
Pronto. Vamos pegar os dados. Me acompanhe os dados. Liso, ele disse, então, deixa eu colocar bem aqui. Total, ele disse que produziria total 185 mil toneladas. 185 mil toneladas. Lembre, 1.000 toneladas. Tá certo? 86 mil toneladas serão de filamentos contínuos. Tá certo? Então, aqui eu tenho 86 mil toneladas. E eu vou chamar isso aqui de X e vou chamar isso aqui de Y. Então, sem dificuldade nenhuma, eu tenho que X, que 86, certo? 86 mais X mais Y, isso na realidade é 185. Lembre, tudo é 1.000 toneladas. Então, eu posso concluir que X mais Y é igual. Esse 86 está antes da igualdade, está aqui a igualdade. Se eu desloco ele para o outro lado, haverá uma mudança de sinal. Se é mais 86, então vem menos 86. Então, a minha conclusão que X mais Y, 185, certo? 185, tá certo? Menos 86. Então, nós temos 99. Pronto. Primeira equação, então nós temos aqui 99. Ok? Então, vamos para a segunda condição. Ele diz no enunciado da questão, vamos ler aqui com mais atenção. Ele diz bem aqui: desse total, 86 mil toneladas serão de filamentos contínuos, certo? E a quantidade de filamentos texturizados corresponde, X, vamos lá, escrever essa equação. X corresponde ao quádruplo, 4 vezes, certo? Da quantidade de filamentos lisos, 4 vezes Y, mais 29. Pronto, professor. Aqui, Pacífico, nós temos uma outra equação. Deixa eu escrever bem aqui, A outra equação é que X é igual a 4Y mais 29. Pronto, essa é a minha outra equação. Duas variáveis e duas equações. Maravilha! Não tinha coisa mais agradável do que isso aqui. Duas variáveis com duas equações. A decisão é sua para como resolver esse sistema. Então, pense um pouco. Eu posso pegar o valor de X e colocar aqui. Esse método nós chamamos método da substituição. Você tem X mais Y é igual a 99. No lugar do X, eu vou botar 4Y mais 29, certo? Mais Y, isso aqui dá 99. 4Y mais Y, nós temos 5Y. E desloca o 29 para o outro lado, que é 99 menos 29. O 5Y passa a ser 99 menos 29 dá 70. Então, Y, se está multiplicando o 5, passa dividindo. Fica 70 sobre 5, que dá exatamente o Y igual a 14. Vamos ver agora qual é a informação que ele quer na questão. Será que eu preciso encontrar o valor de X ou só encontrando o valor de Y está beleza? Então, a pergunta é a seguinte: quantos milhares de filamentos liso? Então, o nosso amigo está pedindo o valor de Y. Então, na realidade, a quantidade de filamentos liso
o item correto, tá certo? Veja aqui comigo, o item correto é o item E, certo? Então, o item correto é o item E. Pronto. Alerta geral. O que eu preciso? Ler com atenção e coletar esses dados. Coletar com segurança, com tranquilidade. Essa é a matemática básica, tá certo? Criando exercício que você vai criando confiança. E aí você vai verificar que a matemática é uma coisa simples de trabalhar, tá certo? Vamos ver a questão de número 21, o que ela nos diz? Então vamos lá. A questão 21 diz a seguinte: a fibra de poliéster tem fator elástico, tá certo? Que é alongamento na carga de trabalho, de até 5%. De até 5%, lembre, de até 5%. Uma cinta de poliéster de 5,6 metros, certo? Utilizada para içar cargas, quando alongada, pode atingir o comprimento máximo em metros de. Então, a história é essa. Você tem ela, certo? Então, você tem aqui a carga, certo? Então, o que vai acontecer? Então, deixa eu ver aqui. Deixa eu só trabalhar um pouquinho mais aqui. Então, eu tenho aqui, e aqui eu tenho a carga, certo? Ela está fixa aqui. Então, há um deslocamento, certo? Há um deslocamento aqui. Então, ele diz, pelas informações que eu tenho, que isso aqui é 5,6 metros. Lembre, 5,6 metros de extensão. Na hora que você bota a carga, o peso, ela se desloca, certo? Há um deslocamento. Ele diz na questão que esse deslocamento, certo? Há um deslocamento. Na questão, o amigo diz que é no máximo 5%. Veja aí, no máximo 5%. Há um deslocamento no máximo 5%. Então, eu tenho 5,6 metros mais de 5%. Aí ele pergunta, pode atingir um comprimento máximo em metro de quanto? Simplesmente nós vamos calcular 5% de quem? De 5,6 e anexar ao 5,6. Então, 5% de 5,6. Então, 5%, tá certo? Vezes 5,6. Nessa multiplicaçãozinha, então nós temos, certo? Nós temos 5 vezes 5,6, tá certo? Então, nós temos aqui 28, certo? Sobre 100. Então, na realidade, nós temos 0,28 metros, ok? Então, o que nós vamos pegar? Nós vamos pegar 5,6, ou 60 para facilitar, 0,28. Então, o comprimento vai ser 8, tá certo? 8 e 5. Então, vai ficar 5,88 metros. Professor, uma questão dessa, a gente poderia logo resolver direto assim. Ah, entendi. Olha aqui. Isso, eu alerto a vocês. Na realidade, a matemática, ela tem essa grande vantagem. Várias maneiras de resolver a questão. Ora, eu poderia ter imaginado assim. Como imaginado? Eu tenho 5,6 mais 5% de 5,6. Ora, sim, ó, isso aqui é como se eu tivesse 100%. 100% mais 5%. Então, vai dar 1,105% de quem? De 5,6.
Então, eu teria 1,05, olha aí, outra maneira de fazer, vezes 5,6. Nesse caso, você encontraria logo a resposta direta. Tá certo? Você encontraria a resposta direta. Lembre, essas técnicas de resolução é uma técnica adquirida por você com o tempo. Tá certo? Adquirida com você com o tempo. Então, vamos ao gabarito. Essa questão, na realidade, é B de bola. B de bola. Ok? Então, o item correto é B de bola. Tá legal? Então, lembre, técnica de resolver a questão é uma coisa quase individual. Quando você procurar uma questão, a mesma questão, essa daqui, procura várias maneiras de resolver. Assiste a aula com um, aí você verifica com o outro, tudo, e você que vai criar a sua maneira de resolver. Na hora que você criar a sua individualidade, você pode dizer, eu sei matemática. Tá certo? Eu tenho segurança sobre matemática. Dando continuidade aos nossos exercícios. A questão de número 22, vamos lá. Um vendedor de balas fatura em média R$ 84,00 por dia, de segunda a sexta. Olha lá a condição, de segunda a sexta. R$ 133,00 por dia nos fins de semana, quer dizer, sábado e domingo. Pronto. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Ó, segunda, né? Terça, quarta, quinta e sexta. Certo? Segunda a sexta. Então, ele apura quanto? R$ 84,00 por dia. Sábado e domingo, certo? Ele apura, na realidade, tá certo? R$ 133,00. O que que o amigo está querendo na questão? Qual é, em reais, o faturamento médio, certo? Faturamento médio diário desse vendedor. Ora, então pensa um pouco, faturamento médio, tá certo? Em reais, é como se ele tivesse todo dia apurado a mesma quantidade. Então vamos começar a brincadeira. Quantos dias o nosso amigo tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então isso nós chamamos, né? Nós chamamos de média aritmética. Tá certo? É a soma das quantidades dividido pelo total. Então vamos lá. Vamos começar. Com esse valor de 84, são quantos dias? 1, 2, 3, 4, 5. Com esse valor de 133, são 2 dias. Então, o que que eu vou ter aqui? Eu vou ter 5 vezes 84. Certo? E vou ter 2 vezes, tá certo? 2 vezes 133. Para saber quanto é que o amigo apura na semana, nos 7 dias. 84, certo? Vezes 5 dá 20, certo? 20 vai 2, 5 vezes 8, 42. Então, o nosso amigo apura, nesses 5 dias, R$ 420,00. Nesses 2 dias aqui, 133 vezes 2, dá 6 e dá 2. Então, dá 266. Então, juntando todo mundo, na semana, nos 7 dias, o nosso amigo vai apurar 6, 8 e 6. Pronto. Ele vai apurar R$ 686,00. Ora, a média, ele pergunta, olha, o que é que ele pergunta? Ele pergunta qual é, em reais, o faturamento médio diário. É como se todo dia ele recebesse a mesma quantidade. Então, o que é que eu vou pegar? Eu vou pegar 686
e dividir por 7. Por quê, professor? Porque são 7 dias, ó. 7 dias que ele ganhou esse dinheiro, tá certo? Então, nós temos 68 por 7 dá 9. 7 vezes 9, 63. Para 68, 5. Dá 6. 7 vezes 8, 56. Para 56, nada. Então, na realidade, o apuramento, né, o dinheiro, a média, por dia, é R$ 98. Pronto. Média, o nosso amigo recebe, apura por dia, R$ 98. Isso é um papo conhecido. Um dia ele ganhou um valor, outro dia outro, diz, como é que está, estou apurado? Não, a média de R$ 98. O que quer dizer? É como se juntasse todo mundo, dividisse pela quantidade, que no caso é 7. Então, o item correto, lembre, o valor que nós encontramos, R$ 98. R$ 98 está no item B de bola. B de bola, tá certo? Então lembre, bem simples, isso aqui, todo momento está no nosso dia a dia, tá certo? Todo momento está no nosso dia a dia, toda hora está aparecendo. Isso é comum. Olha, eu tenho uma empresa, são 10 funcionários, numa média o salário dele é R$ 2.000. O que quer dizer isso? É como se todo mundo ganhasse R$ 2.000. Tem gente que ganha 4, tem outro que ganha 1.000, tem outro que ganha 800, mas se somar todos os salários, dividir pela quantidade, você encontra, isso nós chamamos de média. Exercite. E vamos em frente, ok?